Oi, gente, então vamos para vias motoras, medula espinhal, cerebelo e os núcleos da base. Depois de bastante relutar com as vias sensitivas, vamos para as vias motoras. Relembrando que as vias sensitivas são três, são a via leminisco-medial, via anterolateral e a via trigêmino-talâmica. Todas vão decussar em lugares diferentes, mas elas vão fazer a sensibilidade do nosso corpo. Não vou revisar isso, mas vamos entrar para as vias motoras, ok? Então, existem circuitos neurais no nosso encéfalo, que a gente não sabe, a gente já sabe que o nosso encéfalo ele é constituído pelo bulbo, pela ponte, quer dizer, pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e pelo cérebro, mas aí nós temos as partes, né, do nosso encéfalo, e que não é somente o cérebro quando nós pensamos em encéfalo. E do constituinte do nosso sistema nervoso central, além do encéfalo, nós temos a nossa medula espinhal, que vão orquestrar todos os movimentos voluntários e involuntários, aqueles que nós podemos coordenar com o nosso músculo estriado esquelético, e depois com os nossos outros dois músculos, que é o nosso músculo liso das nossas vísceras, que nós não podemos controlar, e os involuntários cardíacos, que também nós não podemos controlar. Enfim, nessa última análise, todos os nossos sinais excitatórios são regulados por inibitórios, que vão controlar o movimento. Eles convergem para os neurônios motores, que se estendem para fora do tronco encefálico e da medula espinhal para inervar músculos esqueléticos do corpo. Isso a gente já entendeu. Os axônios desses neurônios motores, eles são superiores. Esses neurônios motores superiores, eles se estendem do encéfalo até a medula espinal para encontrar os neurônios motores inferiores. O que vai acontecer? Através desses dois tipos de vias somáticas, graças a Deus nós temos só duas, as diretas e as indiretas. As vias motoras diretas vão fornecer informações para os neurônios motores inferiores, através de axônios que se estendem diretamente do córtex cerebral, tá? E as vias motoras indiretas fornecem informações para os neurônios motores inferiores a partir dos núcleos da base, tá? Do cerebelo e do córtex cerebral. As vias diretas e indiretas gerenciam a geração de impulsos nervosos dos neurônios motores inferiores e os neurônios que estimulam a contração dos músculos esqueléticos. O que tudo isso aqui quer dizer de uma maneira mais simples, tá? É que o cérebro, ele gerencia toda essa empresa, tá? Ele decide o que ele vai fazer, tá? Mas ele precisa dessas vias para onde ele vai decidir, para onde ele vai enviar essa informação, então, para mandar as ordens até quem vai fazer, tá? Que é os músculos. Esses dois tipos de estradas que existem. Existem as vias diretas, tá? Que são as piramidais, que a gente já sabe naquela... nas duas vias piramidais que nós temos lá no nosso encéfalo, a ordem ela vai sair direto do córtex cerebral e vai sem paradas até a medula, entendeu? Porque ela já tá ali, só ali em si... É difícil explicar. Ali, logo que chega da medula até o encéfalo, tem dois tracinhos, assim, duas vias que parecem duas pirâmides, assim, é uma pirâmide invertida. Ali a informação vem direto do encéfalo e vai direto para a medula. Por isso que é uma via direta, ela não tem pausa, ela não vai passar por outro lugar, ela não vai decussar, ela vai direto para a medula. Então, ela serve para movimentos voluntários e precisos, para escrever, para, enfim, tudo que a gente vai fazer que seja do nosso músculo estriado esquelético, que a gente consiga controlar, vem de uma via direta, que vem direto do córtex, direto da via piramidal e vai direto para a medula, que vai direto para a periferia do nosso corpo, que diretamente vai para dentro dos nossos músculos e assim a gente faz o nosso movimento voluntário. Então, o trato córtico-lateral vai controlar as pontas das mãos e pés, o trato córtico anterior controla o meio do corpo, o pescoço e o tronco, e o trato córtico-bulbar controla o rosto, a cabeça, tá? E a cabeça. Já as vias indiretas, que são as extrapiramidais, que é dos lados, depois tem duas vias que passam do lado das nossas pirâmides, tá? Essas ordens, elas passam por várias salas, para vários lugares antes de chegar nos músculos. Então, elas cuidam do que você faz sem perceber a postura, o equilíbrio, o tônus muscular, ficar em pé sem desabar. Então, ele faz a regulação, tá,
de todo o teu movimento, controle do teu movimento. Se tu vai lá na academia e tu precisa fazer um movimento, quando tu vai descer ali, vai descendo o peso, tá fazendo supino. Quando tu tá voltando com a barra pro teu corpo, tu está fazendo um movimento inibitório que tu não tá tu tá controlando o teu movimento. Não tá fazendo explosivo. Porque essa regulação que tu tá fazendo, ela é de um reflexo das tuas vias indiretas, ok? Então, o teu tônus muscular, que é literalmente a ação do teu corpo sobre a gravidade, que é o que permite tu ter essa curvatura do teu braço quando tu tá relaxado, ele nunca fica 100% esticado, 100% relaxado, ele fica meio curvadinho. Isso é o teu tônus muscular agindo, que é a ação da gravidade sobre o teu corpo. Então, o teu equilíbrio, a tua postura, é tudo isso que as vias indiretas extrapiramidais vão regular, enquanto as tuas vias diretas estão simplesmente fazendo o teu movimento. Ok, entendeu isso? Perfeito. Então, vamos tentar responder essas perguntas de uma forma base, porque o final dessa aprendizagem, não, nunca é o final dessa aprendizagem, isso aqui é uma grande falácia, entendeu? É melhor tu saber os termos antes, dar uma lida antes, mesmo que tu não entenda, para que no final, quando houver a explicação, tu faça literalmente uma ideia, basicamente uma ideia do que se trata. Então, como é que a gente vai descrever essas vias motoras? As vias motoras somáticas de todo o corpo, elas são divididas de acordo com o trajeto e a função que os axônios delas vão fazer. Ou seja, a gente já viu que tem 2 tipos de vias somáticas motoras, que são as diretas e as indiretas. E aí tem uma diferença sobre o que elas coordenam, o que elas fazem, o que elas controlam, tá? Por quê? Porque as vias diretas, elas se chamam diretas justamente porque elas saem pelas vias piramidais, diretamente do córtex e vão diretamente para a medula, para que ali elas vão para o sistema nervoso periférico depois. Já as indiretas, o sinal nervoso que passa para elas, sobre elas, elas vão passar para diferentes regiões do corpo que estão fazendo diferentes controles. Então, essa via vai passar de alguma forma pelo cerebelo para fazer o nosso equilíbrio, ela vai passar por alguma forma sobre os nossos músculos para realizar o tônus muscular. Então, ela não é direta, ela é uma via indireta, mas que ela serve como fator regulatório dos nossos movimentos, ok? Perfeito. Então, existem essas vias motoras diretas, elas são piramidais, elas conduzem o impulso para um movimento voluntário e preciso. Os axônios dela vai sair diretamente do córtex cerebral, da área motora primária, que a gente já sabe que é lá em cima, na quase que parte exterior do nosso encéfalo. Elas descem até a medula espinal ou o tronco encefálico sem fazer sinapses intermediárias com nenhuma outra parte do corpo e incluem o trato córtico-espinal, ou seja, dentro dessa via nós temos um trato. O trato a gente chama tipo metade de um caminho, é como se tu pegasse um salame e dividisse ele em 3 partes. A parte de cima é um trato, a parte de meio é outro trato e a parte de baixo é outro trato. Então é como se tu pegasse a tua medula, essa via, né, não a medula, mas simplesmente a via, e dividisse em 3 pedaços. O trato córtico-espinal, que vem do córtex até a espinha lateral, tá? Ela faz um movimento fino das mãos e dos pés, ou seja, a gente conseguir escrever, a gente conseguir distinguir o que a gente tá, habilidades manuais, enfim, tudo isso que a gente tem é uma desenvoltura do córtico espinal, tá? Lateral, ou seja, é uma via, nós sabemos que é uma via e tem um cabinho que ele é mais lateralizado por essa parte. Então, é ele que faz o movimento fino das mãos e dos pés. Sim, os pés têm movimentos finos, você não sabia, porque as pessoas sem mãos, elas conseguem desenvolver movimentos finos com os pés. Mas isso é de se pensar. Ok. E aí vem o trato córtico-espinal anterior, que é o da frente, que vai fazer a coordenação dos músculos do pescoço e do tronco. E o trato córtico-bulbar, que vem do córtex até o bulbo, que vai fazer esse movimento dos músculos da face e da cabeça. Já as vias motoras indiretas, que são as reguladoras dos nossos movimentos, que são extrapiramidais, elas vão controlar movimentos involuntários, ou seja, a gente nem percebe o que a gente está fazendo, a gente nem sabe que tem algo controlando nossa postura, nem algo que está controlando nosso tônus, tá? Então, ele vai fazer postura, equilíbrio, e os circuitos vão passar por várias sinapses e núcleos, tá? Profundos antes de atingir a medula, que incluem tratos também,
que é o rubro espinal, que faz a coordenação precisa de membros superiores, o trato tecto-espinal, que vai fazer reflexos visuais e auditivos de orientação da cabeça, tá? Ou seja, qual que é o meu reflexo visual? Quando vem uma luz forte ali na periferia do meu olho, eu diretamente olho para lá, porque tem alguma coisa que simplesmente me faz olhar para lá, ou escutei alguma coisa que parece com o som do meu nome, e aí eu vou virar pro meu nome, porque eu tô virando todo o músculo da minha cabeça toda, porque eu identifiquei aquilo. Então vai fazer a orientação da cabeça, que é uma coisa que eu nem percebo, tá? E a coordenação precisa dos meus membros superiores, por exemplo, eu quero pegar uma garrafa. Eu sei medir a força, eu sei medir a distância, eu sei medir o que eu tenho que pegar, como que eu tenho que pegar, que movimento de garra, pinça eu tenho que fazer na minha mão. Então, tudo isso são as vias motoras indiretas que vão regular, ok? E depois tem o trato vestíbulo espinal, que vai fazer o equilíbrio, tá? E depois o trato retículo espinal, que vai fazer a postura e o tônus. Mas essas diferenças dos tratos não é algo tão necessário de saber. Simplesmente saiba que as vias indiretas, elas vão passar por vários locais e vão regular coisas involuntárias no nosso corpo que nós nem percebemos, entre elas postura, equilíbrio e tônus muscular como principais, tá? E aí nós vamos descrever os componentes de um arco reflexo. Como você viu, a gente tem pelas nossas vias motoras indiretas, a gente tem reflexos, que são coisas que a gente nem percebe. Ou seja, me queimei e tirei a mão rápido. É um reflexo. Bati lá a minha patela lá com o martelinho na consulta do neurologista. É um reflexo. Nós temos, eu vi meu nome lá, parece algo que se chama meu nome, eu viro minha cabeça imediatamente sem nem perceber. Reflexo, ok? Então, tudo isso, a gente tem diferenças de reflexos, ok? O arco reflexo é o inicial que a gente vai estudar, que ele é a unidade funcional básica do sistema nervoso, que é responsável pelas respostas rápidas, isso mesmo, reflexos, que são automáticas, involuntárias a um estímulo, ok? Ele não precisa de um estímulo para acontecer. Ele é composto de 5 elementos sequenciais, ok? Então, vai ter um receptor sensorial que vai responder esse estímulo específico, como, por exemplo, uma dor, um estiramento. Me queimei lá, encostei algo quente. Isso vai gerar um potencial graduado, que nós já sabemos que vai atingir o linear, né? No meu neurônio sensorial aferente, tá? Ele vai conduzir um impulso nervoso no receptor até a substância cinzenta da medula ou do tronco encefálico, tá? Porque lá estão os nossos corpos neuronais. Por que a Einstein diz que vai conduzir um impulso nervoso até a massa cinzenta? Porque quem que vai traduzir isso vão ser os nossos corpos neuronais lá no sensitivo, né? Nos nossos gânglios sensitivos lá na medula. Mas enfim. Aí o nosso neurônio sensorial aferente vai conduzir esse impulso nervoso até lá. Depois vai acontecer o centro de integração, na região do sistema nervoso central, por onde vai, ocorrer esse processamento, que geralmente vai ser o córtex somatosensorial, e ele pode ser monossináptico, ou seja, uma sinapse direta entre o neurônio sensorial e o motor, ou polissináptico, no caso das vias indiretas, que vai envolver um ou mais interneurônios, porque ele vai fazer mais conexões e mais sinapses para, regular tudo que ele tem que regular. Ou seja, aí vai ter depois a sinapse com o nosso neurônio motor, que é eferente, ou seja, neurônio sensitivo aferente, neurônio motor eferente, neurônio sensitivo aferente, neurônio motor eferente, tá? Ele vai conduzir um impulso gerando, tá? No centro de integração, gerado no centro de integração para fora do sistema nervoso central até o órgão-alvo. Ou seja, sentir queimar. Cara, é milissegundos para a informação sensitiva chegar até o meu córtex, tá? Chegar até o processamento do meu córtex, milissegundos até o meu córtex devolver um impulso no meu músculo e falar, tira todo mundo aí. É segundos, milissegundos, que eu me queimei e eu tiro a mão. É milissegundos esse processamento de vai até o meu córtex e volta até o meu córtex. Quer dizer, vai até o meu córtex e volta até o meu dedo. É impressionante, a neuro é incrível, tá? Mas é difícil. E o que vai ser o efetor? O meu músculo ou a glândula que responde a esse impulso motor vai realizar essa ação reflexa de contração, tá? No meu músculo ou de simplesmente secreção da glândula. Ou seja,
Eu só pensei num exemplo bagaceiro para estimulação de uma glândula, mas enfim. Vamos pensar numa melhor, que seja um reflexo da glândula. Mas tem o exemplo da saliva também. O exemplo mais clássico de entender é o reflexo da salivação. Tipo, acontece todos os dias, especialmente quando a gente tá com fome, né? A gente vai usar a mesma lógica do circuito de emergência que a gente tem quando a gente queima o dedo, que é a glândula salivar que entra em ação. Tipo, a gente sente o cheiro de um bolo, de um churrasco, enfim, logo a gente já vai estar salivando ali, porque é um reflexo glandular. Então, vamos fazer a sequência? O receptor vai ser receptores químicos dentro do seu nariz ou da língua, se você já tiver, né, sentindo aquele cheiro que vai detectar as moléculas do cheiro da comida, daí um neurônio sensorial, que é o fio de entrada, vai levar essa informação do cheiro lá, os neurônios sensoriais presentes no teu nariz. Vão levar essa informação super rápido até a base do cérebro, tá? Neste caso, até o tronco encefálico. E aí vai ter lá depois o centro de integração, né? O teu cérebro vai falar uma região, né, chamada núcleo salivatório, tá? Um dos núcleos da base responsável por isso vai, né, vai processar a informação e entende, ó, a comida tá vindo, começa a salivar, e aí o neurônio motor vai fazer esse comando de resposta, que vai viajar através dos nervos específicos do sistema nervoso autônomo, que é as fibras parasimpáticas, mas enfim, não vem ao caso, e vai fazer com que a tua glândula secrete saliva, as parótidas e a submandibular, e em vez disso, né, em vez de se contraírem como músculo, a célula da glândula responsável vai liberar uma enxurrada de saliva. Então, isso é um dos exemplos de reflexo que não são musculares, mas sim glandulares. Ok? E aí tá, beleza. Entendemos isso. E 3. Explicar como os núcleos da base cerebelo contribuem para o movimento. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um núcleo da base. Um núcleo da base, ele se parece assim, e a única coisa que a gente vê quando o cérebro está fatiado é essa pontinha aqui, tá? Vamos tentar achar mais imagens de um núcleo da base. Ele é assim, ele se parece assim, tá? E ele tem uma responsa gigantesca. Então, nós temos um núcleo subtalâmico, tá? Nós temos um núcleo caudado e um núcleo do tálamo, tá? Essa parte que contém o núcleo caudado e o putamen se chama estriado, e logo depois vem o globo pálido. Ok. Mas, enfim. Então, primeiramente, no funcionamento dessas estruturas, a anatomia, onde é que eles ficam, como é que eles são formados, tá? Esses núcleos da base, como eles funcionam, o que eles fazem no corpo. Clinicamente, nessa literatura de neuroanatomia, os núcleos da base, tá? Eles são gânglios. Mas não são gânglios da medula. Eles são aglomerados de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, enquanto esses ficam dentro. E aí a gente chama eles de núcleos da base. Então, anatomicamente, esses núcleos da base eles são um conjunto de massa de substância cinzenta, ou seja, de corpos neuronais, corpos de neurônios, que eles estão localizados nas profundezas dos hemisférios cerebrais, que ficam logo abaixo do córtex cerebral e ao lado do tálamo, e eles são formados por 5 estruturas principais que estão conectadas. Então, tem o núcleo caudado, tá? Caudato. E ele possui um formato que lembra um C, que é uma vírgula alongada, de uma cabeça grande e um corpo de uma cauda longa. Esse é um dos núcleos, tá? Depois a gente tem o putamen ali, que fica do ladinho, que é uma estrutura que parece umas 3 moedinhas uma em cima da outra. Uma dessas moedinhas é o putamen, então é uma estrutura grande, arredondada, localizada mais do lado externo, um pouco mais para baixo, né, num corte transversal. O globo pálido, ele fica posicionado internamente o putamen, né, então as 2 moedinhas de dentro é o globo pálido, que fica internamente ao putamen, ele se divide em 2 partes, o segmento externo, que fica grudado no putamen, e o segmento interno, que fica, né, ali a moedinha a última de baixo, visto de cima para baixo, né. Depois tem o núcleo subtalâmico, que é uma pequena massa ovalada que fica logo abaixo do tálamo, tá. E depois tem a substância negra, tá.
tá? Ela é localizada no mesencéfalo, tá? Tem a substância negra no mesencéfalo, no cadáver dá pra ver. Quando tu pega um mesencéfalo na mão, tem a parte que parece assim como se fosse vários risquinhos, e aí essa substância é um pouco mais pretinha, aí tu vê ali que é a substância negra. Aquela substância negra do mesencéfalo, que faz parte do tronco encefálico, tem uma baita de uma função ali, tá, ok? Ela é chamada assim porque tem os neurônios dela contém melanina, o que lhe confere essa coloração mais escura, tá? Mas é a principal produtora de dopamina, tá? Dopamina. Tanto que a neurodegeneração do Parkinson, ela é uma neurodegeneração dos núcleos da base. O que, além de fazer com que aconteça aqueles tremores, a pessoa não tem mais nenhuma produção dopaminérgica, ou muito pouca, né? E aí a pessoa simplesmente fica com o efeito de máscara, ou seja, feliz e triste, aconteceu, vai cair o mundo, a pessoa tá a mesma coisa, porque ela se esforça muito pra estar feliz. É uma depressão, assim, cavalar, não tem muito o que fazer. Então, esses nomes de grupos anatômicos. Então, pra gente estudar essa anatomia direito, esses termos que agrupam esse corpo estriado, ele é a união do núcleo caudado, mais o putame, mais o globo pálido. O núcleo lentiforme é a junção física do putame mais do globo pálido. E o estriado, ele refere especificamente ao núcleo caudado mais o putame, e essa é a principal porta de entrada das informações dos núcleos da base, tá? Mas qual que é a função desses dois, tá? Eles não vão, os núcleos da base e o cerebelo, eles não vão mandar ordem para os músculos, mas ele ajuda o cérebro a não cometer erros, né? Porque eles vão fazer o controle de várias coisas que a gente tem sobre os nossos movimentos. Então, os núcleos da base, que a gente acabou de ver, eles dizem, pode começar o movimento agora, ou chega, para com esse movimento. Como eu falei, eles são reguladores. Então, eles vão filtrar esses movimentos ruins e iniciam os bons. Sem eles, a gente não tem equilíbrio. O cerebelo faz o equilíbrio. Sem os corpos da base, a gente treme ou a gente fica travado. Então, a gente não tem uma regulação no nosso movimento. A gente começa a tremer, tá? O cerebelo, ele compara o que o cérebro queria fazer com o que o corpo tá realmente fazendo. Então, ele vai comparando se tu tá realmente agindo certo, se tu tá colocando uma força certa. Eu quero pegar uma garrafa. É ele que vai regular, ó, tu tá fazendo uma força certa, tu tá pegando certo, tu tá calculando uma distância certa. Então, ele vai calcular o teu movimento que poderia ser errado para regular e fazer o certo. Então, se você vai chutar uma bola e o vento muda, o cerebelo vai corrigir essa força e o equilíbrio por meio do caminho para você não errar a bola, entendeu? Então, ele vai regular os teus movimentos. Então, esses dois vão estar correlacionados para fazer a regulação de todos os teus movimentos, ok? E de outras funções do teu corpo, como a gente já sabe. Beleza. Ok, então vimos que não é o final dessa unidade, tá? Vamos, agora que tu sabe mais ou menos essa base, a gente pode começar com isso aqui. Então, essa imagem aqui, ela vai tratar das vias córtico-espinais, tá? Elas vão conduzir impulsos nervosos para o controle dos músculos, dos membros e dos troncos, e do tronco. Então, do que se trata? Essa folha aqui, esse infográfico aqui, ela vai mostrar, tá? Ela foca na via direta dos núcleos da base, tá? Cujo objetivo principal é estimular, facilitar o movimento voluntário, ok? Então, aqui estão vias diretas, que saem do córtex da via piramidal, que tem uma via direta até a nossa medula, que depois vão para a periferia do nosso corpo, que se correlaciona com os nossos músculos e fazem o movimento voluntário do nosso corpo. Ele mostra o circuito eletroquímico que vai acontecer, o básico, né? Que o córtex cerebral vai enviar lá, ó, córtex, área externa do cérebro, tá? Do encéfalo, tá? Ele vai enviar um químico, um elétrico, um sinal químico, um sinal elétrico tá? O córtex cerebral vai enviar essa estimulação excitatória via um neurotransmissor, via glutamato, sei lá, pro estriado, que é o núcleo caudado, tá? Núcleo caudado e o putame.
Nessa via direta, o estriado, que vai fazer essa relação aqui, ele vai regular. Porque se ele não passar por aqui, como é que ele vai regular? Se esse movimento aqui que o cérebro fez, quer fazer, se ele não passar pelos núcleos da base e nem pelo cerebelo, como que ele vai regular? Ele só passa, mas ele não, entendeu? Ele não para ali. Ele vai passar por ali para ele ser regulado. Então, ele vai passar nessa via direta, ele vai passar para o núcleo caudado pelo putamen na via direta. E aí, o estriado vai inibir esse movimento de ser, né, para regular ele. Para regular ele, tem que inibir ele um pouco via GABA, né, que é um neurotransmissor inibitório. Aí, o globo pálido interno e a substância negra reticulada, que são núcleos da base também, vai funcionar como um freio sobre o tálamo, vai inibir eles, o tálamo fica livre e desinibido para excitar o córtex e gerar o movimento. Então, o neurotransmissor dopamina vai se ligar aos receptores D1 no estriado para facilitar essa via direta, promovendo o movimento. Que ele vai caminhar do córtex para o mesencéfalo, da ponte para o bulbo, depois ele vai para a medula e assim ele vai para as nossas raízes anteriores para fazer o movimento nos nossos músculos esqueléticos, ok? Perfeito. Essa via decursa no bulbo, tá? Aqui, ó, nas pirâmides bulbares. Decursa no bulbo, beleza? Então, o movimento que eu quero fazer com o lado direito do meu corpo, o meu cérebro esquerdo que faz, e vice-versa. Então, retomando, essa via direta do circuito motor é um mecanismo de desinibição. Então, ele é projetado para liberar movimentos que estão desejados, que eu quero fazer. Ele vai atuar como um freio de mão, tá? Porque ele vai liberar o tálamo para agir. E o processo vai iniciar com um córtex, vai ativar o estriado, tá? Que é um núcleo da base via neurotransmissor glutamato, que vai inibir via GABA. E esse processo, esse globo pálido interno e a substância negra reticulada, que são outros núcleos da base, vão removendo a inibição sobre o tálamo. Com o tálamo liberado, desinibido, tá? Ele vai estimular o córtex a executar esse movimento. E esse processo, esse processo que vai ser potencializado pela dopamina, tá? Porque os núcleos da base liberam dopamina para fazer esse movimento também. Ele vai agir nos receptores do estriado, que vai funcionar como um turbo na inibição do freio. Tá. Então, nesse fluxo de via direta, o córtex cerebral vai excitar o núcleo da base estriado. Primeiro, o córtex cerebral vai excitar o núcleo da base estriado via glutamato. O estriado tem receptores para esse glutamato e ele vai então liberar GABA. Então, o córtex quer se mexer, tudo começa no córtex cerebral, a parte consciente, ele decide fazer um movimento, ele vai avisar o estriado, que vai enviar um sinal químico de ativação, que é o glutamato, o estriado vai receber esse comando, o estriado vai funcionar como um assistente desse comando, ao receber esse aviso do córtex, ele vai ativar e ele é ativado e ganha energia para realizar sua única função, que é mandar um sinal de desligamento para o freio. Desligando esse freio, tá? O globo pálido interno e a substância negra vão funcionar juntos como um freio de mão, porque eles ficam o tempo todo travando o motor, que é o tálamo. Então, quando o estriado é ativado no passo anterior, ele vai jogar esse sinal químico calmante, o GABA, bem em cima desse freio, porque é preciso desligar o freio de mão para o carro poder andar, entendeu? Então, o inibidor. Então, quando a gente vai inibir o globo pálido e a substância negra reticulada, esse freio é solto. Então, o tálamo ele é liberado, o tálamo é o motor que empurra esse movimento para frente e ele passa o dia todo preso pelo freio de mão, que são o globo pálido e a substância negra reticulada. Quando o córtex quer fazer esse movimento, ele vai lá e libera o tálamo para fazer esse movimento, para enviar esse movimento.
Então, ele passa o dia todo preso. Então, como o freio acabou de ser desligado pelo estriado, o tálamo finalmente fica livre, que se chama mecanismo, que se chama desinibição, e aí o movimento pode acontecer. Então, agora que está livre, que está solto, o tálamo dispara energia, tá? Ele vai disparar essa energia de volta para o córtex cerebral. Esse disparo vai funcionar como um sinal verde e o córtex recebe esse sinal. E o seu corpo finalmente executa o movimento voluntário, tá? Então, simplesmente para mexer o braço, toda essa putaria. Meu Deus, cara, a neuro é mais difícil, é difícil de entender e difícil de explicar. Perdão pela confusão aí. Tá, e onde é que entra a dopamina nesse cacete? A dopamina, que vem de outra área da substância negra compacta, ela se encaixa nas fechaduras específicas, que são os receptores D1, que estão no estriado. Então, quando ela entra na história como um combustível turbo, a dopamina que deixa o estriado muito mais forte e mais rápido, e com isso o estriado consegue esmagar o freio de mão com muito mais facilidade, deixando o movimento fluir de forma mais rápida e mais precisa quando ele é liberado. Perfeito? Perfeito. Se a via direta, tá, funciona para soltar o freio e liberar o movimento, a via indireta funciona exatamente para o contrário, porque o objetivo principal dela é puxar o freio de mão para evitar movimentos indesejados, ou seja, ajustar a postura, frear o movimento que você quer parar. Então, para entender essa via indireta, a gente vai adicionar uma nova coisa nessa história: o núcleo subtalâmico, tá? Então, o que vai acontecer? O córtex avisa que é hora de controlar esse movimento. Então, tudo vai começar no córtex cerebral de novo, quando ele percebe que você precisa parar um movimento ou evitar que outros músculos se mexam por acidente. Ele vai avisar o estriado que vai ativar ele com glutamato, tá? O córtex vai ativar o estriado com glutamato de novo, que é um neurotransmissor excitatório. O estriado vai acalmar, tá? O primeiro vigia. O estriado vai ser ativado na via indireta. A função dele é mandar um sinal calmante com o neurotransmissor GABA para um componente chamado globo pálido externo. Ok, sabemos quem ele é. Por que disso? Porque normalmente ele serve para manter o núcleo subtalâmico dormindo. Então, se eu acalmar o globo pálido externo, o estriado faz com que o globo pálido externo pare de controlar o núcleo subtalâmico. Então, o núcleo subtalâmico vai acordar, vai ficar livre do globo pálido externo, e aí ele pode acordar totalmente isolado e ativado. Porque esse núcleo, ele é puramente excitatório, ele vai usar esse glutamato, que agora que ele tá acordado, e a função dele é correr até esse freio de mão, tá? E dar uma descarga na energia dele. Que o freio de mão, que é o globo pálido interno, e a substância negra reticulada, é puxado, tá? E esse núcleo subtalâmico, ele joga o glutamato em cima do globo pálido, da substância negra reticulada. E aí o movimento é interrompido, porque o tálamo está travado pelo freio, ele não consegue enviar esse sinal verde de volta para o córtex cerebral, e sem esse sinal o córtex não gera ordens motoras, resultando na inibição do movimento voluntário. Meu Deus do céu! Eu vou tentar explicar depois, agora, na verdade, no próximo vídeo, de uma maneira mais simples. Mas acho que a base da base é isso aí.